Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Considerado por muitos o melhor jogador de basquete de sua geração e por todos um atleta completo e muito competitivo, Michael Jordan, sem dúvidas, é um fenômeno não só nos esportes, mas também na mídia. Mas por mais surpreendente que seja o atleta, ele também é humano e está sujeito a coisas que todos nós estamos. E, infelizmente, passar por uma tragédia familiar fez parte de sua vida. Por mais que seja a mãe a guia de sua carreira e a principal responsável pelos ótimos acordos com times e marcas que o Michael teve por toda a carreira, era em seu pai, James Jordan, que o jogador encontrava a motivação necessária para continuar a se dedicar e se superar dentro e fora das quadras. A trágica e brutal morte de James impactou seu filho de forma tão profunda que este evento foi o ponto final para Michael anunciar sua aposentadoria do basquete. James Raymond Jordan Sr. nasceu em Wallace, Carolina do Norte, em 31 de julho de 1936. Foi na época da escola que ele conheceu Dolores People, a mulher que viria a ser sua esposa e mãe de seus filhos, e após a formatura, ele se alistou na Força Aérea Americana e serviu nos estados do Texas e da Virgínia. Em 1956, ele se casou com a Dolores e no ano seguinte deixou a Força Aérea, indo trabalhar em uma fábrica têxtil. Após alguns anos, ele se mudou para o Brooklyn, em Nova York, com a intenção de se tornar um mecânico de aviões. Após terminar seu treinamento e devido ao aumento da criminalidade em Nova York, a família Jordan se mudou para Wilmington, Carolina do Norte, onde fixaram residência permanente. Ao todo, o James e a Dolores tiveram 5 filhos, sendo 2 meninas e 3 meninos. Fã de esportes, mas principalmente de beisebol, o James foi o principal responsável pelo filho Michael querer se tornar um atleta profissional. Descrito como um homem gentil, alegre, espirituoso e de sorriso fácil, a morte prematura de James Jordan abalou não só sua família, mas o mundo inteiro. A tragédia aconteceu em 23 de julho de 1993, naquele dia após passar o dia todo jogando golfe, enquanto voltava para casa dirigindo o seu carro Lexus SC400 vermelho, o James supostamente se cansou de dirigir e por já ser bem tarde, ele acabou parando no estacionamento de um hotel da rede Quality Inn, que fica ao sul de Lamberton, na Carolina do Norte. Não se sabe quanto tempo o James ficou descansando em seu carro, mas em algum momento daquela noite ele foi acordado por 2 jovens que estavam tentando roubar o seu carro. Assustado com a presença de alguém dentro do carro, um dos jovens atirou contra Jordan, acertando ele no peito, levando-o à morte instantaneamente. James Jordan foi dado como desaparecido no dia seguinte, contudo, o seu corpo só foi encontrado 11 dias depois, no dia 3 de agosto, em um pântano na cidade de McCall, por um pescador local. Por o seu corpo estar em um estado de avançada decomposição, o James só foi identificado dias depois, em 13 de agosto, com a ajuda de registros odontológicos fornecidos pelo dentista da família. Infelizmente, a essa altura, o seu corpo já havia sido cremado pelo legista devido à falta de espaço para armazenamento, mas a sua mandíbula e suas mãos foram preservadas para identificação. 2 dias depois, o carro do James foi encontrado todo vandalizado a cerca de 100 quilômetros do local onde o corpo dele foi localizado, e em seguida 2 jovens foram presos pelo crime. Larry Martin Demery e Daniel André Green, ambos com apenas 18 e 17 anos, respectivamente.
Eles acharam o celular do James no carro e efetuaram diversas ligações com ele, e isso foi o que levou a polícia a identificá-los. Junto aos acusados estavam diversos pertences do James, incluindo 2 anéis do campeonato da NBA, dados a ele por seu filho. Os 2 jovens se conheciam desde a infância, sendo que o Daniel até morou na casa do Larry durante um tempo. Tudo o que aconteceu depois da prisão dos jovens é repleto de controvérsias, já que cada um apresenta uma versão diferente dos fatos. Inicialmente, somente o Larry deu depoimento, ficando o Daniel calado todo o tempo sem justificar o porquê fez isso. O Larry afirmou que planejavam apenas amarrar a vítima e que o Daniel foi quem puxou o gatilho sem nenhum motivo. Todo o caso foi baseado então apenas no testemunho do Larry, que disse que ele e o Daniel estavam planejando um roubo ao hotel quando o luxuoso carro do James chamou a atenção e eles decidiram mudar de alvo. Segundo o Larry, o James acordou durante o assalto e perguntou o que estava acontecendo, quando então foi baleado pelo Daniel. O julgamento dos acusados aconteceu em 1995, com o Larry se declarando culpado da acusação de assassinato e de outros crimes, testemunhando também contra o seu parceiro após um acordo com a promotoria. O Larry e o Daniel foram condenados, então, por homicídio em primeiro grau, recebendo sentenças de prisão perpétua. Somente em 1998, o Daniel contou finalmente a sua versão dos fatos em uma entrevista ao jornal diretamente da prisão. Ele alegou que no dia anterior ao crime, dia 22 de julho de 1993, ele e o Larry estavam em uma festa, quando seu parceiro deixou a festa mais cedo, retornando muito tempo depois, completamente abalado. Nessa entrevista, o Daniel alegou que o Larry confessou ter atirado em um homem e precisava da ajuda dele para se livrar do corpo, e que ele aceitou fazer isso. O Daniel afirmou então que não esteve presente em nenhum momento durante o crime quando James foi baleado, que o Larry que teria baleado o James e que ele tinha só ajudado ali a se desfazer do corpo e também do carro. Desde o julgamento, o Daniel entrou então com recursos pedindo a anulação da sentença, alegando ser inocente quanto à morte do James. Entretanto, as poucas evidências encontradas no caso dizem que, na verdade, o Daniel mentiu nessa entrevista. O fato do corpo do James não poder ter sido periciado, já que ele já tinha sido cremado antes, impediu que os reais acontecimentos do fatídico dia pudessem ser apurados com mais precisão. Mas com base nos dados que a polícia já tinha, eles tinham ali certeza que os 2 jovens tinham participado do crime. Em 2008, após 2 negativas anteriores, foi feita então uma revisão da sentença do Larry e nesta audiência foi determinado que ele poderá sair em liberdade condicional sob supervisão a partir do dia 6 de agosto de 2023, após 25 anos preso. O Daniel também se torna elegível para a liberdade condicional este ano e aguarda uma nova audiência para a aprovação desse benefício, o que deve acontecer no segundo semestre de 2023. A trágica morte do James, como eu disse antes, impactou tão profundamente o seu filho Michael que em 6 de outubro de 1993 ele anunciou sua aposentadoria do basquete, citando uma perda de vontade de continuar praticando o esporte devido ao assassinato de seu pai. O James foi enterrado na igreja Rockfish M em Teachey, na Carolina do Norte, em 15 de agosto de 1993. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal, se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso, até o próximo vídeo.